Você considera que o falar abertamente da sua fé acaba contribuindo para que as pessoas pudessem ver você como uma base mais sólida? E se alguma vez já atrapalhou, já foi criticado, alguma coisa nesse sentido? Eu acho que ser criticado ou ser atacado por ser católico é toda hora. É meio que o Toda estado hora! natural. O mundo Toda hora foi eu não ótimo. sei se as pessoas perceberam, mas o mundo é controlado por valores anticatólicos, né? Sim, Assim, sim. o sistema político-social global é anticatólico. E isso, claro, gera uma série de efeitos na sociedade. Há uma tolerância para o catolicismo se o catolicismo for aguado, se não for real, mas não há uma tolerância se ele for real. Então, se a pessoa falar assim, não, eu defendo a tradição da igreja, defendo os ensinamentos e tal, você vai se chocar com uma série de estruturas de poder que o mundo atual coloca, da ONU à grande mídia, ao sistema universitário internacional, a fundações internacionais, o que é que seja. Você vai enfrentar a oposição. Então, primeiro que não tem como você se posicionar como católico e não ter algum tipo de perseguição Sim, sim. no ano de Nosso Senhor de 2024, entendeu? Que Sim. é esse. E nos próximos acredito que vai continuar igual. Então, algum grau de perseguição tem. Agora, é assim. Por que mesmo sendo abertamente católicos, as pessoas que são de fora do meio querem ouvir? Vamos lá. Então, acho que, eu acho que eu entendo bem a perspectiva de quem não é católico, porque eu vim de uma perspectiva que eu não era. Ah, legal. Então eu consigo entender mais ou menos como que a pessoa pensa, o que ela está pensando, porque eu parti desse ponto. Dois, eu acho que é uma perspectiva muito focada em estudo e vida intelectual. Então, como são argumentos muito racionais, muito fundamentados na tradição literária, filosófica e tal, é difícil para a pessoa não engajar com os argumentos, Sim. porque se a pessoa fala assim, não, eu não quero saber de Dostoiévski ou de demonstrações racionais, ela é um pouco atesta contra ela, né? Não tanto, porque imagina, você fala para ela a tradição literária é católica. E dela fala, não, dane-se Shakespeare, Dante e Dostoiévski. O lado dela soa como anti-intelectual, então ela receia muito em fazer isso. Ela fica receosa, ela pensa assim, não, se eu fizer isso, eu vou mostrar minha própria ignorância, né? E que me parece que é desagradável. E depois tem o ponto de que eu acho que muitas pessoas têm muita vergonha em defender o ponto de vista católico. Elas se sentem envergonhadas, elas não se manifestam tão claramente. E eu acho que isso evoca menos respeito do que se manifestar claramente. Eu acho que ser aberto e ser claro, as pessoas respeitam, elas entendem quando você está mentindo e quando você está sendo sincero. Elas intuem isso. Existe um feeling natural de esse cara está falando a verdade, esse cara está mentindo. As pessoas podem se enganar sobre isso, mas no geral as pessoas sentem quando você fala alguma coisa com com sinceridade. Sinceridade plena só Jesus Cristo, mas assim, 120% só Jesus Cristo. Mas existe algo que é atrativo na pessoa afirmar os seus valores com clareza, né? Então eu entendo que é uma mistura de, uma coisa bem fundamentada que a pessoa acredita de verdade e o cara quer ouvir. Aí quando o cara quer ouvir, e essa autoestima de dar um posicionamento católico vem do seguinte, né? A nossa civilização foi construída pelo catolicismo. Os grandes homens são os santos da igreja, a crise da cultura é a crise dos santos. O ponto de vista da igreja é um ponto de vista que casa totalmente com a verdade, ele é a verdade. Então, tem que ter aquela autoestima dos filhos de Deus, né? Quer dizer, Deus é meu pai, então eu tenho autoestima de quem está fazendo a sua vontade. Eu acho que num dia de um dos batizados de seus filhos e tal, e marca a sua esposa e diz obrigado por mudar a minha vida, né? E até que ponto que aquilo que ela é como católica foi construindo também o pensamento do Guilherme como católico. Assim. Muito. Eu já queria casar com uma esposa que vivesse uma vida de fé, que tivesse uma vida de fé como um dos pontos principais da vida dela. Eu lembro até que eu fui ler na Bíblia sobre como achar uma esposa e tinha aquela passagem, né, do poço, né, que, se não me engano, é Rebeca, né, que ela dá água primeiro, né, pro animal, depois para ela mesma, que mostra o espírito de sacrifício. Sim. E mostra uma pessoa abnegada. Então eu já queria achar uma esposa que colocasse a vida de fé em primeiro lugar e que se preocupasse com os outros.
Então, a Ana Clara, minha esposa, ela era uma pessoa que eu via ela sempre na igreja, eu via ela sempre estudando, eu via ela sempre esforçada. E esses foram os critérios principais que eu olhei para chamar ela para sair. Eu basicamente entendia que o centro do lar é uma vida de fé. E que se a esposa não tem essa vida de fé, ela... o lar mesmo ele não cumpre a sua função da maneira mais plena, né? Então, a Ana Clara, na verdade, ela ia na missa com mais frequência do que eu. Ela ia todo dia sem falta. Ela tinha formação, direção espiritual frequente. Ela já tinha toda uma vida de piedade muito intensa. Ela frequentava os meios de formação do Opus Dei, né? E eu lembro que eu vi tudo aquilo como positivo, né? E aí, quando nós começamos a sair, a nossa jornada foi muito em conexão, né? A vida espiritual ela sempre me puxou bastante para a piedade. Ela sempre guia a nossa família. Ela é extremamente zelosa e preocupada com isso. Então, todos os dias, ela deita na cama, ela puxa umas orações, ela puxa o evangelho. Ela é uma... Não tem jeito de não ser. Ela empurra a gente para ir na missa de manhã, se a gente não vai. Ela... claro, ela está sempre preocupada com a fé das crianças. Então, ela tem uma vida... Eu acho que eu puxei muito ela para a vida de estudo e ela me puxa muito para a vida de piedade. Assim. Santo Agostinho fala que a maior exigência do coração humano é a presença de Deus, né? E você considera que esta sede de abrir tanto para um filósofo falar do sentido da vida, do que é ser feliz, do que é não sei o quê, do que está acontecendo, por exemplo, você foi 6 vezes no Vilela, você foi em outros podcasts de nicho geral e tem falado em vários lugares e tudo. Será que isso não seria meio uma resposta para essa realidade ou uma afirmação daquilo que Santo Agostinho falou, que as pessoas estão aí se voltando ou demonstrando uma sede maior pela verdade, por uma presença que preenche o vazio, por assuntos que sejam realmente, que possam encaixar com aquilo que é vazio dentro de mim ou vazio numa sociedade atual, um pouco de sede daquilo que é de Deus, daquilo que é verdade, explica o tanto que, nossa, mas eu queria mesmo escutar isso e eu estou precisando escutar isso, né? Não seria uma... Termina. Desculpa. Não, pode ir, isso mesmo, pode ir, vai lá. E Santo Agostinho fala que Deus deu o livre-arbítrio para os homens, mas ele foi esperto porque ele também deixou um buraco, né, no coração dos homens, exatamente no formato de Deus. Né? Isso. Que as ideologias modernas não preenchem sentido, elas percebem que alguma coisa falta. Né? Agora, elas não sabem, pela má formação, porque elas não conhecem a história da igreja. Aliás, recomendo a todo mundo, quem não estudou isso ainda, tem a coleção de história da igreja de Daniel Hops, ROPS. Ela é muito boa. Já indicando alguns livros. Saiu agora o Centro Dom Bosco, edições geral, de qualquer tipo de edição que eu já vi na vida, da história humana. Assim, é um treco assim, bizarramente bom. É a melhor edição que eu já vi de qualquer coisa. Tem a Catena Áurea, tá lindo, tá extremamente bem editado. Tem a Fé Explicada do Léo 13, é muito bom. Tem vários livros interessantes sobre isso, mas enfim. Agora, quando você olha, as pessoas elas não sabem, porque elas foram mal formadas em termos de história da igreja, elas não sabem que esse vazio poderia ser preenchido por Deus, muitas delas. Elas não fazem a menor ideia, elas nunca pararam para pensar nessa perspectiva e tal. E, no entanto, elas têm essa sede que está na alma delas, porque Deus imprimiu na alma delas esse desejo. Então, aqui a arte é a arte de tirar as máscaras, de tirar o mundo das aparências, de tirá-las da caverna, para usar a metáfora platônica aqui, elas estão olhando esse mundo das aparências, esse mundo de sombras. E, basicamente, o que eu faço é que eu jogo uma perspectiva para ela entender que tem algo lá fora. Veja que não é que elas mudam imediatamente. Várias pessoas, eu só jogo a bomba e vou embora, sabe? Eu jogo eu vou colocando dicas, pistas, trechos, solta um livro, solta um negócio e tal. Só que como
não tem resposta para as perguntas delas, depois que ela vê uma coisa dessa, ela não desvê. Então eu sempre brinco que eu faço essa pedagogia do depois que viu, não desvê. Por exemplo, Sim. o Milagre de Fátima. O Milagre de Fátima foi testemunhado pelos jornais comunistas e ateus da época. Depois que viu... O Milagre de Fátima, todo mundo falava que não ia acontecer, eles detonavam. Exatamente no horário em que aquelas meninas tão pequenas, tão simples, falaram, o sol começou a dançar. Uhum. E veja, as pessoas viram, não tem muito o que fazer depois que elas viram. Elas podem querer negar, mas elas viram. Para piorar, aquilo casa exatamente com uma profecia que fala exatamente da sequência do que está acontecendo no Ocidente, que é a Segunda Guerra Mundial, os erros da Rússia espalhados pelo mundo, e depois a crise da igreja e a crise da sociedade como um todo, que são os 3 segredos de Fátima. E a partir do momento que as meninas falam isso e que você enxerga aquilo, a realidade se mostrou. Então essa pedagogia, eu me esforço muito para tentar fazer a pedagogia do mostrar a realidade. O próprio Cristo tem isso, né? Quando, por exemplo, os fariseus questionam ele e tal, o Cristo mostra, ele fala, olha, vocês estão vendo aqui, não é uma questão de elas querem fazer valer a sua vontade, a sua vaidade. E aí elas se fecham para a verdade. E a busca da verdade ela sempre tem que ser humilde, ela é uma dialética Sim. humilde, ela pressupõe humildade. E dado que ela pressupõe humildade, eu gosto muito da linha de mostrar. Então, olha, agora a pessoa sabe que existiu esse milagre de Fátima. Agora ela sabe que um X número de pessoas testemunharam aquilo. E agora ela sabe que tem essas profecias e que aquilo diz respeito à fé. Inclusive diz respeito ao Brasil, porque fala que o dogma da fé será preservado em Portugal. Sim. O que eu certamente diria que inclui o Brasil. Então, a partir do momento que ela sabe isso, ela pode ignorar aquela realidade, sem dúvida. Ela pode olhar para aquilo como pessoas viram o Cristo. Sim. Curando os paralíticos e foram embora. Falaram, olha, vamos embora, finge que nada aconteceu. No entanto, elas agora sabem que ali tem alguma coisa. Do mesmo modo, eu acabei de falar o curso, os volumes de História da Igreja de Daniel Hobbes. A pessoa pode continuar ignorando sobre a história da igreja. Ela pode falar, não, a história da igreja não é um tema relevante, não importa e tal. Ou agora ela pode pegar e ler os livros do Daniel Hobbes. Mesmo lendo, ela poderia largar. Mas repare, se ela pegar e ler, ela vai começar a descobrir milhões de coisas que ela não imaginava. Ela vai começar a descobrir que Constantino não fundou a igreja católica, como falsamente ela ouviu. Ela vai começar a ver que essa história da igreja perseguia a ciência, entre aspas, que isso é basicamente balela, que na verdade a maior parte dos cientistas da história eram cristãos ou católicos, que a igreja promoveu a ciência. Ela vai começar a descobrir que uma série de mitos que ela tinha sobre a igreja primitiva não são reais. Ela vai começar a descobrir um monte de coisa. E quando ela começa a descobrir tudo isso, ela começa a sair da Matrix, ela começa a sair da caverna, ela começa a sair dessa bolha de falsidade. Sair dessa bolha de falsidade não é a mesma coisa que converter a pessoa, porque a fé é um dom e Deus traz esse dom para a pessoa. Então eu não tenho como converter ninguém. Tem gente que fala, você converte várias pessoas. Eu não converto ninguém, no sentido de que Deus converte. Todas as pessoas que converteram foi Deus que converteu. No entanto, o que eu tento fazer com as pessoas é falar, existe um mundo fora da caverna. E ela entender que existe esse mundo fora da caverna facilita demais a melhora da vida dela pessoal e da abertura dela para a fé. Então, é como se fosse tirar um véu de ignorância, muito mais do que tentar imprimir uma verdade, é lembrar a pessoa, para fazer referência ao Menon, que é o teu diálogo, Sim. é lembrar a pessoa de coisas que já tem nela, que o Santo Agostinho fala que no ato da criação tem a presença ontológica de Deus, por isso que existe uma reminiscência agostiniana, que é lembrar da presença ontológica de Deus, que é o fundamento da verdade. Ou seja, Deus já está presente naquela pessoa desde a criação dela. E ele está lá. Então, o que eu tento fazer é lembrar a pessoa dessa presença. Entendi. A maior barreira para ela lembrar dessa presença são as várias falsas narrativas da mentira. Porque o demônio é o pai da mentira. Então, o que o demônio faz? Ele vai criando confusões infinitas. Ele vai criando complexidade, ele vai jogando uma série de teias na cabeça das pessoas. Assim, é um véu de ignorância, né? De escuro e tal. E aí você tem meio que exorcizar isso, né? Eu entendo que toda
toda educação moderna, ela mais do que um debate é um exorcismo, né? Porque você tem que tirar uns demônios das pessoas e eles estão todos em volta. É igual aquela cena do Senhor dos Anéis que tem o Théoden e tem o Gandalf. E o Gandalf basicamente exorciza o Théoden. Ele chega, bate o cajado e afasta os demônios, né? Eu brincava que na faculdade a única ação que precisava na minha faculdade era um exorcismo. Todas as outras eram desnecessárias. Então, às vezes eu acho quase street sense, tá? Às vezes é metafórico, às vezes é street sense. E em que sentido é metafórico, né? Porque também essas más opiniões não vêm do demônio em certa medida, né? Quer dizer, todo erro vem do demônio. Então, uma coisa que eu tento fazer, no final das contas, é quebrar esse véu de ignorância para que as pessoas possam enxergar mais claramente, né?